Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal Coluna do Fla para fazer minha análise no dia de hoje. Vamos à primeira notícia, falar até esse jogo. Esse jogo do Carioca, que o Flamengo perdeu. Tristeza, fico muito abalado. Tá uma tristeza muito grande, mas perdeu jogando bem mal. Vamos lá, primeira notícia. Por que a Paz foi bem contra o Mirassol e vem mal no Carioca? Técnico do Flamengo aponta importante diferença. Assim, inexplicável. Tá difícil escolher esse time que tem tanto potencial, com Iago na zaga. João Vitor já teve passado pelo profissional. Lá na lateral direita, Daniel Salles já fez jogos pelo profissional. O Carbone fez jogos pelos profissionais. Tá duas entradas firmes, sem nexo, não consegue. A primeira falta que tomou o cartão amarelo é só parar o corpo. Ele foi pegar, chegar firme, não é tá pegada, é você cercar o jogador, não dá espaço pro jogador fazer a jogada. Então, assim, aí veio a expulsão. O time já não tá com um sistema tático muito bom, perdeu muitas peças do Mundial para cá, Pedro Leão, Matheus Gonçalves, Lohan, Ryan Lucas, foram muitos jogadores ali da base que saiu. O Alisson foi o último a sair, que fez com que o Flamengo perdesse a espinha dorsal ali, que foi campeão da Libertadores. Um time muito abaixo taticamente, os jogadores não se encontram em campo e pareceu um jogo de um time profissional com um time juvenil mesmo. Ontem foi assim, mas tudo se tinha um lado bom. Nesse momento de crise, esse momento de ser cobrado, que os caotos têm que achar um espírito forte para se firmar no profissional. Se ele não passar por essa transição, não vai conseguir nunca se firmar em time nenhum. Lembrando que para mim eles estão numa vitrine que o Flamengo deixou ele jogar, que eles têm que achar seu futebol. Não tem essa mais de passar mão na cabeça, não. É questão deles amadurecer como jogador. Eles treinam, eles foram campeão mundial de clubes sub-20, então é um time que tem que estar ali afinado. Eu ponho um pouco a culpa também no treinador, não tem, acho que ele vem, você faz o seu trabalho, mas o time tinha que estar mais afinadinho. E se eles começarem em dezembro, como eu ouvi falar, a temporada tinha que estar com o time sabendo o que quer fazer, como fazer. Você vê muito lançamento para frente para buscar o jogador em velocidade, não tem triangulação entre eles, toque de bola envolvente, que é para ter, e boa postura, tanto defensiva como ofensivamente. Na verdade, tem que ter uma postura mais defensiva ainda do que ofensiva, porque já que eles estão começando, não tem bagagem, concentrar na marcação e usar o diferencial, que é a sua velocidade, para ligar o contra-ataque. Fiquei triste pela derrota do Flamengo, mas porém há muitos jogos ainda, o Flamengo pode recuperar o seu futebol. Vamos para mais notícia. Atlético Mineiro anuncia a contratação do jogador do Flamengo, é o Vitor Hugo. O Flamengo vai ganhar 2,5 milhões de euros, segundo a reportagem, por 50% do passe do Vitor Hugo. O Flamengo vai ter uns 40%, que 10% é do jogador. Então é um jogador que pode, se ele arrebentar no Atlético Mineiro, render uma boa grana do Flamengo daqui a algum tempo. Então vamos ver. Todo sucesso para ele, para o Alisson, que também saiu do Flamengo. Que o Flamengo consiga colocar esses jogadores jovens em algum time de ponta aí, que faz com que o Flamengo ganhe receita. Se o Alisson for por 10, mais 2,5, já tem 12,5 milhões ali em negociações
já neste ano. Então, se você colocar isso, já tá com o cofre cheio, mesmo com, aproveitar, já vou entrar na próxima notícia. O Flamengo pode ganhar dinheiro com a contratação de Paquetá em tenta. É aquele 4% de mecanismo que o Flamengo tem. Mas o Flamengo vai gastar, pelo que eu vi hoje aí em alguns programas falando, o Flamengo vai pagar 35 milhões de euros, mais 7 milhões em bônus se ele atingir metas. Então o Flamengo vai pagar 28 milhões em euros à vista, o restante deve ser parcelado. E o Flamengo pega aí 2 milhões de euros já no início do ano. Tem evento também do Juninho, que foi no final do ano também, foi mais 5 milhões de euros. Então já vem aí, já são 17,5 desses 28 que o Flamengo vai pagar à vista ao Paquetá. Então o Flamengo, e somando esses pequenos valores aí, o Flamengo consegue um montante para trazer um jogador ao nível Paquetá. Ontem ficou claramente, quando você não é a camisa que o Flamengo joga, é a qualidade do jogador. Então você tem que trazer grandes jogadores para jogar no Flamengo. Você vê muito ontem a diferença de um jogador profissional, um jogador de alta qualidade, para um garoto da base. Então você vê assim, você fica com raiva, porque lembra aquele Flamengo de 2000, aquele time bastante bagunçado. E quando você vê o Flamengo que jogou ano passado, aquele time organizado, aí você fala por que o Flamengo tem que gastar tanto, porque o Flamengo tem que pagar um salário tão alto. É o nível mesmo, a diferença de um jogador para outro. Então fica muito claro, acho que é bom isso aí também, é acender dentro do jogador, da torcida, para compreender a um nível técnico diferenciado de um time para outro. Então o que o Flamengo está fazendo agora é colocar os jogadores na vitrine, ver que negocia, mas Iago tem proposta do Bahia e da Europa. João Vitor, eu tinha lido no ano passado ainda aquela notícia que ele está querendo sair do Flamengo. Daniel Salles é um lateral que tem muito potencial, que pode sair. Pablo Luz, acho que tem idade para jogar no Sub-20, tem potencial para jogar no Flamengo. O Guilherme é um jogador que pode também continuar no clube, acho que o Flamengo consegue uma venda maior pelo Guilherme. Josuá, acho que já está para o Flamengo conseguir colocar em algum clube de Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. Douglas Telles, que ano passado voou alto, acho que também pode já começar a pensar em negociar ele com algum time de Série A ou Série B. Se você colocar aí, pelo menos já consegue aí colocar alguns jogadores. Seria ideal pegar esse time base aí e jogar para um time lá de uma quarta divisão, um time que o Flamengo tem uma boa relação para que o jogador se desenvolva, ver se tendo o clube ali jogando a quarta divisão, algo assim, mais um clube que tem uma estrutura a nível de Flamengo. Então vamos ver o que o Flamengo vai ser com esse Caú Tapaz. Acho muitos jogadores que o Flamengo pode prestar para o ano que vem, fazer um time mais encorpado para disputar o Carioca. Tá muito claro que esse time não tem corpo, esse time não tem qualidade assim para fazer jogos. Primeiro jogo, o Flamengo empatou no sufoco, no segundo 2 erros de bola, fez o Flamengo tomar 2 gols. E ontem, com um jogador a menos, também o cara levou uma sacolada de volta redonda, teve sorte. Então mostra que tem que manter esse grupo. Vamos ver mais notícias do Flamengo. Time sub-20 contra o Vasco, o técnico do Flamengo abre o jogo sobre planejamento para o clássico no Carioca. Eu creio que metade do time, se for usar garoto, metade do time tem que ser profissional ou jogadores que o Flamengo utiliza pouco. Acho Michael, o Luiz Araújo, o Alan, pode entrar nesse time, são jogadores que o Flamengo quer colocar como peça de venda. Eu acho que poderia ter já colocado eles aí.
Michael, o Everton Araújo, o Ala, são jogadores do Flamengo que poderia já colocar na vitrine, colocar em vitrine para uma possível negociação. São jogadores que tiveram o nome circulado em alguma negociação. Vamos para mais notícias. O jogador do Flamengo pede desculpa à torcida após derrota para o Volta Redonda no Carioca. Tem que pedir desculpa, e nesse momento de cobrança que o verdadeiro craque tem que aparecer, aquele cara que fala para precisar a resposta ao clube. Acho que isso é importantíssimo, o Flamengo, que esse garoto amadureça, é questão de mentalidade, crescer a mentalidade do jogador. Vamos embora, notícias para a gente comentar. Entenda o regulamento carioca, o Flamengo tem chance de ter classificação e corre contra o rebaixamento. É isso aí, acho que quando o time profissional voltar, acho que o Flamengo consegue classificação, consegue a nomeação possível. Acho que questão mesmo de tempo, o Flamengo tem que ter paciência, saber desenvolver os atletas bem desenvolvidos e ter paciência. O momento de crise vai existir. Acho que o Flamengo consegue recuperar ainda. Mesmo que ganhe Carioca, não é aquela coisa, não. Acho que o Flamengo está voltando mais para a Recopa do que mesmo para o Carioca. Apesar que esse ano vale dinheiro, nos anos anteriores não valia, mas acho que o Flamengo tem chance de classificação. Questão de ajustar algumas coisas. Técnico desabafo sobre a expulsão de Carbono no jogo contra o Flamengo versus Volta Redonda. Eu acho que o jogador, duas entradas similar em cima, deu pancada. Poderia ter feito a falta de outro jeito, puxado, agarrado um pouquinho o jogador, uma falta assim que não merecia amarelo. E que, principalmente a segunda falta, ele tinha o Iago já fechando no jogador. Então é questão de deixar o cara jogar e quebrar um pouquinho a velocidade do jogador naquele empurra com a mão ali. E foi muito imaduro, não sei, tecnicamente um jogador que faltou ter assustado um pouquinho a cabeça ali, pensado diferente. Acho que também são garotos, voltando, iniciando o ano juntos, não estão em ritmo de jogo, então tá sofrendo muito com esse time com jogadores bem experientes. Eu finalizo a análise de hoje. Triste com a derrota do Flamengo, mas é bom quando você faz de um dia para o outro que você consegue já colocar a cabeça no lugar, tirar o momento de raiva, de nervosismo que você passou, regular ao pensamento e saber que o Flamengo tem time ainda para reverter esse jogo. Infelizmente tivemos um jogador expulso que estragou muito. E outra coisa agora que eu lembrei, o Flamengo tem um lateral esquerdo, assim, só o Johnny, o Gustavo, que é lateral direito, está adaptado na lateral esquerda. O Carbone, que é um zagueiro, foi adaptado na lateral esquerda. E o Flamengo não tem o segundo jogador ali na lateral esquerda. Acho que a base deveria ser melhor olhada em questão disso. Mas ter 3 jogadores para cada posição, um time bem desenvolvido, não jogadores que fazem várias funções. Então, agora sim vou acabar a análise, e amanhã volto a falar mais sobre o nosso Flamengo.